Tem nada mais profundo, nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Fala galera, tá começando mais um MacaCast e o entrevistado deste episódio é Alexandre Negri, que já foi goleiro da Ponte Preta e também foi um convocado para a seleção brasileira com a camisa da Macaca. Para começar, eu faço essa pergunta para todos os entrevistados. O que é a Ponte Preta para você, Negri? Bom, primeiramente é um prazer estar falando com vocês. Eu tenho acompanhado, aqui de longe, grandes parceiros que estão participando, os últimos aí, Piá, Adrianinho, quer dizer, pessoal que a gente teve muitos anos juntos. Cara, é assim, a Ponte, para mim, que passei ali 12 anos da minha vida, é o clube que eu aprendi a gostar, cara. Foram muitas coisas, eu passei praticamente a minha adolescência toda dentro da Ponte Preta, então se você pegar ali dos 11 anos, praticamente que eu cheguei até os 23 para 24, que foi quando eu saí, eu passei muito mais tempo na Ponte Preta do que com a minha família. Sim. Apesar de eu ser de Jundiaí, que é uma cidade perto, mas por questão de treinamento, logística, morar em alojamento, todas essas situações fizeram com que a Ponte Preta, durante esses 12 anos, fosse a minha família, Então, a Ponte, para quem passou todo esse tempo ali, eu que, graças a Deus, tive a oportunidade de subir para o profissional e fazer uma história, ali, é o clube que a gente gosta, cara? Você aprende a gostar da Ponte, por toda a história, por tudo que a Ponte representa, E tem muito torcedor que pergunta, Negri, cadê o Alexandre Negri? Onde é que ele tá? O que ele tá fazendo? E tudo mais. Como que tá a sua vida atualmente? Você ainda tá no futebol? Faz o que no futebol? Tá morando aonde? Como que foi aí depois da sua passagem pela Ponte Preta? Então, para resumir um pouco, da minha trajetória, depois que eu saí da Ponte, eu acabei tendo uma oportunidade de ir para a França, inclusive com o Lucas, o centroavante que jogou comigo, mas por uma infelicidade de passaporte europeu, eu acabei perdendo o meu contrato. Eu fui para lá, assinei um contrato de 3 anos, na verdade era um pré-contrato, porque existia uma cláusula que se meu passaporte europeu não ficasse pronto, até uma data, a minha família já estava há vários anos, a empresa que me negociou se inteirou de toda a situação, e eles achavam que num período bem curto eu teria como adquirir já o passaporte, porque já estava muito bem encaminhado no consulado, enfim. Só que acabou que não aconteceu, esse passaporte não ficou pronto, o italiano, no caso, que a minha família tem direitos, não ficou pronto a tempo, e eu passei 2 meses em pré-temporada fazendo tudo que tinha que ser feito, e 2 semanas antes do campeonato começar, eu tive um problema que o passaporte não chegou, e a equipe já tinha os jogadores extracomunitários. Sim. E eu só poderia ser inscrito como europeu. Na época estava o Marcelinho Carioca, André Luiz e tal, e eu acabei perdendo o que na verdade seria a grande chance da minha vida após a Ponte Preta, Era a primeira divisão e tal, enfim. E aí eu acabei voltando para o Brasil, tive uma outra oportunidade de jogar na Romênia, e a última equipe que eu tive uma passagem no Brasil foi o Fortaleza, no final de 2005 para 2006, quando o Fortaleza ainda estava na Série A, que o Bosco acabou indo para o São Paulo, e aí eu fui contratado pelo Fortaleza, passei ali o Campeonato Cearense, o comecinho do Campeonato Brasileiro, eu não estava jogando, eu fiquei mais tempo no banco do que jogando, e aí apareceu a oportunidade real para mim vir para a Europa, já com o meu passaporte italiano na mão, depois dessa confusão que deu. E aí eu fui para a Grécia,
tive uma temporada na Grécia, numa equipe muito boa, que se chama Aris Thessaloniki, uma equipe com torcedores fanáticos, uma equipe muito boa, classificamos para a Liga Europa, e posteriormente eu tive o convite para vir para o Chipre, né, que era um país que na época eu também não conhecia, né, é um país pequeno que fica aqui entre a Grécia e a Turquia, e aí aqui era um futebol não tão conhecido, mas é um país com poder aquisitivo bom, e os caras, né, estavam contratando muitos jogadores estrangeiros. Na verdade, o campeonato aqui, numa porcentagem, é praticamente de 70 jogadores estrangeiros dentro da liga, e aí eu acabei vindo para cá e passei 11 anos aqui, e estou aqui até hoje, né? Eu parei de jogar faz 2 anos, né, tomei a decisão de parar e estou trabalhando como treinador de goleiro aqui, né? Tive até na seleção do Chipre, né, depois de alguns anos jogando, me foi feito o convite para me naturalizar. Eles fizeram aí uma pesquisa, porque como eu tinha feito parte da seleção olímpica do Brasil, poderia haver algum problema, mas na verdade quando eu fui para a seleção olímpica jogando no Brasil, foi por um torneio da CONCACAF, que era a Copa Ouro, então a FIFA não interferiu, né? E autorizou, então eu me naturalizei e acabei passando aqui quase 2 anos sendo convocado para a seleção, até 2016. E aí depois disso eu joguei mais 2 anos e aí acabei, mais 1 ano e pouco, né? E aí acabei parando e agora eu tô trabalhando como treinador de goleiro aqui no Chipre. E até uma dúvida, né, uma curiosidade que a gente, eu particularmente, o Fred também, quando a gente ficou sabendo, o Negri tá no Chipre e tal, a gente acompanha pelas suas redes sociais. Como é que é a sua adaptação? Como foi sua adaptação ao Chipre? Como é que é morar aí? Eu vi que é um país que é mais ou menos uma ilha, né, no mar Mediterrâneo e tudo mais. Exato. E que cidade que tu mora aí? Como é que foi a adaptação aí, Negri? Não, exato. Assim, o Chipre é um país pequeno, você tá certo, é uma ilha, né? O Chipre é uma ilha, para você sintonizar, fica a 40 minutos da Turquia de avião e a 1 hora da Grécia de avião, né? Então tá bem próximo. É um país maravilhoso, cara, tá no meio do mar Mediterrâneo, você pode ver, nós estamos agora em maio com temperatura de mais de 30 e isso vai até outubro, sim, né? Para quem tem família, segurança, tá entre os 5 países mais seguros do mundo para se viver, né? É um país pequeno, mas é um país habitado por muitos turistas, tem muita gente que vem para cá para investir, para morar, né, por qualidade de vida. E então, assim, a adaptação foi muito fácil, cara. É um país, apesar de ser pequeno, para nós que somos brasileiros, principalmente por causa do clima, ajuda muito. Aqui o inverno não é rigoroso, né? O inverno é bem tranquilo comparado aos países europeus. Lógico, faz o frio também, mas não é aquele frio prolongado, sim, sem sol, sem nada, né? É bem tranquilo. E então a minha família se adaptou muito bem aqui. Eu fui sempre muito bem tratado, né? Eu acabei fazendo uma carreira legal, né? Aqui. E então eu acabei decidindo, depois que parar, continuar por aqui, né? E estamos aí, estamos na luta. Fred, bem-vindo ao MacaCast. Sua primeira questão aí é o Alexandre Negri. Quero agradecer o Negri por participar aqui do nosso podcast. Muito legal poder conversar com você. E, Negri, a gente recebeu outros jogadores aqui, né? O Adrianinho, o Piá, Marcelo Borges. E o Adrianinho, na conversa que a gente teve com ele, falou que o primeiro jogo dele com a camisa da Ponte, em 92, lá pela Copa Luciano do Vale, você era o goleiro daquele time. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu começo de carreira, como que você chegou na Ponte, como que você começou a jogar futebol, e se você lembra desse jogo aí que o Adrianinho falou. Não, lembro. O Adrianinho, eu tava falando com ele até agora aqui no Zap, tava falando pra ele, vou participar do programa lá e tal. O Adrianinho é como um irmão, né, cara? Ele é de Jundiaí, a gente sempre teve uma relação fantástica, a gente começou no futsal, na verdade, juntos. Antes da Ponte Preta, nós começamos no futsal, né? Nós jogamos junto futsal, e depois praticamente eu fui para a Ponte até muito pelo Adrianinho, né? Ele chegou um pouquinho antes, e aí na época o pai dele com ele sabiam, né, que eu estava ali, acabaram me ajudando a também iniciar, e a nossa trajetória foi praticamente assim, igual, né? Nós chegamos juntos, na primeira passagem que o Adrianinho saiu da Ponte, saímos juntos, né?
em 2004, no caso. E então, assim, eu também iniciei lá no Dente de Leite, né? Disputei a Copa Luciano do Vale com ele, eu tenho jogos até hoje em casa gravados. E assim, é uma nostalgia muito grande, né? Passa um filme, né, na cabeça da gente, tudo que nós vivemos ali. Então a trajetória foi essa, foi idêntica do Adrianinho, né? Cheguei ali no Dente de Leite, com aquele entusiasmo, né, de menino. A Ponte, lógico, não tinha uma estrutura excelente, mas era o nome Ponte Preta, né? Para nós meninos, né? A Ponte Preta era uma equipe gigantesca, né? Vamos dizer assim. E então para mim foi o início, foi muito legal. Eu logo depois, né? Eu cheguei na Ponte, depois de 2 anos eu tive a primeira convocação para a seleção brasileira, né? Muita gente não sabe porque era categoria de base, mas eu fui convocado para a seleção brasileira sub-15 em 94, já pela Ponte. Legal. Não fazia nem 2 anos praticamente que eu tinha chego na Ponte, eu fui convocado e a gente foi fazer 2 amistosos, um na Escócia e um na Inglaterra, em Wembley, cara. Eu nem sabia o que era o Wembley, eu lembro até hoje. E os caras falaram pra mim, pô, você vai jogar em Wembley? Eu falei, Wembley? O que é o Wembley? Os caras, pô, você tá de brincadeira, você não tem ideia do que você vai... E é legal, são histórias... Então a trajetória minha foi essa. Eu cheguei junto com o Adrianinho, praticamente, em 92. Rafa, tua pergunta pro Alexandre Negri, aí o ex-goleiro da Macaca. Alexandre Negri, satisfação falar com você novamente. Já tive a oportunidade de conversar, ter um bate-papo legal com você pelo Globo Esporte. 2014, de lá para cá, já fui até presenteado com uma camisa sua de goleiro, tá guardada lá no meio dos meus troféus. Você comentou bastante aí sobre seleção brasileira, sobre convocação para a seleção olímpica, e eu sei que eu acho que bate 2 sentimentos em você quando a gente fala um pouco desse assunto. O primeiro, da alegria de ser convocado, queria que você falasse um pouco a sensação de ser convocado, seja sub-15, seja olímpica, enfim, principal, jogando pela Ponte, que a gente sabe que a visibilidade de um time do interior, ela acaba sendo menor do que dos clubes grandes da capital. E a contrapartida disso é o que aconteceu depois que você voltou da seleção, que você estava numa fase espetacular na Ponte, e logo após isso a gente sabe que você perdeu a vaga de titular na Ponte. Então, gostaria que você comentasse um pouco, né, os opostos, os sentimentos opostos. Rafa, legal, né, cara? Você sabe que a gente já tem esse contato, né? Já teve esse contato anterior, já batemos um papo em relação a algumas coisas na Ponte. Cara, assim, em relação à seleção brasileira, eu cresci, né? Como todo menino, né, meu? Como todo menino brasileiro, né? Sonhando, primeiro, em tentar ser profissional, né? Que no meio de tantos jogadores que existem no Brasil, você se tornar profissional era um sonho. Alguns amigos meus tiveram comigo na Ponte até nos juniores, caras que eram capitão de equipe, infantil, juvenil, e os caras não conseguiram virar profissional. Viraram por questão de idade, porque estourou a idade, mas não conseguiram depois seguir carreira. E caras com uma qualidade tremenda. Então, era o primeiro sonho, era se tornar profissional, né? Jogar numa equipe. No nosso caso, o nosso sonho era jogar na Ponte, né? A gente cresceu ali, né? Morando debaixo da arquibancada, que nem o Adrianinho comentou. Eu morei 7 anos embaixo da arquibancada, né? Enfim, criando aquele vínculo, vendo, né, a Ponte em algumas situações, porque nós pegamos uma fase que a Ponte, na época, né, quando eu fazia parte da categoria de base, a Ponte ainda oscilou um pouco em Série B e Série A, mas quando a Ponte chegou na Série A, a gente vê aqueles jogadores famosos chegando, e a gente tudo ali com o olho arregalado, e aquilo era um sonho, né? E o terceiro, seleção brasileira, né? É o máximo que um jogador brasileiro, né, patriota, pensa em um dia chegar. E é para poucos, né? Apesar que ultimamente já está indo muita gente aí que talvez não era para ir, mas tudo bem. Até onde eu joguei, né, essa época aí dos anos 90, 2000, iam realmente os melhores, né? Não tinha muito esse esquema de empresário, enfim, essa história toda. Na nossa época, seleção brasileira só chegava quem era top, quem demonstrava que estava entre os melhores. E assim, essa convocação da seleção olímpica, né, em 2003, foi uma coisa assim, inesperada do ponto de vista exatamente que você falou, né?
a Ponte, apesar de ter uma escola de goleiro, ter revelado muitos jogadores, né? Muita gente ter feito parte da seleção, a Ponte é um time considerado pequeno, entre aspas, né? É um time, vamos colocar, médio em relação a Palmeiras, Corinthians, Flamengo, enfim. Então, você já sai atrás, né? E na minha época, né, em 2003, a concorrência era com Rubinho, que jogava no Corinthians, Diego jogava no Flamengo, tinha o Diego Cavalieri, que não jogava, mas já estava no Palmeiras, ou seja, o Gomes no Cruzeiro, enfim, uma série de goleiros jogando em equipes grandes, e todos jogando, né? E quando eu recebi, né, essa notícia da minha convocação, eu vou ser bem sincero que eu, como jogador, estava já 3 anos jogando no profissional, já com uma experiência legal, não era uma coisa que eu tinha acabado de começar a jogar, eu tinha esse sonho. Mas dentro da própria Ponte Preta, você pode ter certeza que ninguém acreditava nessa convocação, né? 2003, como vocês sabem, foi um dos piores anos da Ponte Preta, né? Naquela época, né? Vindo daquele cenário muito bom de 99 até 2002, mas 2003 foi o ano que a coisa desandou, né? E você ser convocado com a equipe que não estava bem, né? Para uma seleção brasileira, com os jogadores que eu fui convocado, né? Todos os jogadores naquela época, se você falar de seleção olímpica, eram jogadores da equipe principal, só era chamada seleção olímpica porque o Brasil precisava disputar a Olimpíada e a seleção brasileira decide jogar com a seleção olímpica. Mas todos os jogadores eram titulares nas suas equipes. Diego, Robinho, Júlio Batista, Kaká, Maicon, Luizão, Gomes, todos, Carlos Alberto, todos, né? E então aquilo para mim foi um prêmio incalculável, né? Eu, como goleiro da Ponte, ser convocado naquela situação. E aí, é lógico, vem a parte triste, pessoal, do que aconteceu no meu retorno, né? Que é uma história que eu jamais me fiz de vítima e de coitado, porque também não é do meu perfil ficar dando uma de coitado. Mas o que aconteceu comigo é uma situação... não sei nem como dizer, né? Acho que é inédita na história do futebol brasileiro, né? Um jogador sair de uma equipe como a Ponte, ir para uma seleção no seu melhor momento, voltar e nunca mais sequer jogar. Não é que eu voltei, tive algumas partidas não tão boas e foi decidido, Negri, você voltou, não tá tão bem, olha, o Lauro aproveitou a chance dele, você vai ter... Não, eu voltei, Negri, o Lauro fez o gol de cabeça, tava aquela empolgação, né, tal, você tá fora. Mas outras coisas aconteceram por detrás e, enfim, aí é uma outra história que não foi só por esse motivo. E é claro que aquilo me deixou muito chateado, porque eu tinha praticamente a garantia do treinador, que era o Ricardo Gomes na época, de que no pré-olímpico eu seria convocado novamente em dezembro, né, para participar, só que eu não podia estar no banco, né, porque justamente o critério dele de bancar minha convocação era de que eu vinha numa sequência muito boa jogando e a partir do momento que eu não jogasse mais, ficaria complicado competir com os caras que estavam jogando. E aquilo me deixou muito chateado. Eu até tinha uma cabeça boa para a idade que tinha, mas também não tinha a cabeça que eu tenho hoje. E aquilo durante uns 4, 5 meses me deixou muito, muito puto, sabe? Não por ser egoísta e pensar na minha situação pessoal e esquecer do que a Ponte estava passando, que estava passando por um momento horrível, e ninguém queria cair, esse era o principal objetivo, né? Ninguém recebia, uma situação ridícula. Eu cheguei na seleção brasileira, eu conversava com os caras falando de coisas, parecia que eu estava em outro planeta. Quando os caras, e aí a Ponte? A Ponte. Você ficava meio sem jeito, 6 meses sem receber salário de imagem. Cara, você tá ficando louco. Tá. Então, assim, quando eu voltei e me deixaram no banco e eu fiquei jogado de escanteio, você imagina a cabeça de um cara que acabou de voltar da seleção brasileira, fui para a seleção numa equipe que estava mal, você voltar, não jogar e ver a sua equipe brigar para não cair e você não jogar.
Então, assim, foi uma situação bem desagradável e acabou que toda a história minha dentro da Ponte, apesar dela ser uma história no profissional não tão longa, né? Mas eu tava num momento com 22 anos, cara, seleção brasileira. Dezembro acabava meu contrato. Eu acabei, ao invés de chegar no topo e decolar, caso eu não ficasse na Ponte Preta, eu acabei saindo quase que por baixo. Porque a partir do momento que você passa 5 meses sem jogar, o futebol é dinâmico, né? E aquilo acabou me atrapalhando muito. Naquela época não tinha a situação que tem hoje de empresário, que é uma coisa que, se é uma única coisa que eu posso me arrepender, é de não ter encostado em algum bom empresário. Quem cuidava das minhas coisas era o meu pai, porque tinha uma situação bem complicada com quem comandava o futebol da Ponte na época em relação a jogador da casa que tinha que encostar, que queria ter empresário. E isso acabou me prejudicando muito. Então a minha situação da seleção foi isso. Cheguei no sentimento máximo que o jogador pode ter e acabei pagando por... E tem muita gente que brinca comigo até hoje. Pô, Alexandre, você é o único cara que foi convocado para a seleção e se prejudicou de ir para a seleção. Eu falei, não, isso aí é chacota. Porque, na verdade, a Ponte, na época, acabou reagindo muito mal nessa situação comigo e eu acabei saindo do clube, como alguns saíram, sem receber... Nem tentaram fazer acordo, tive que ir para a justiça porque não me procuraram nem para fazer acordo. Não é que entramos de raiva, de nada, a gente tinha um sentimento pelo clube, nós estivemos ali no pior momento. E isso ficou assim, não com a Ponte Preta, jamais, né? Porque eu gosto muito da Ponte, mas com quem estava ali naquele momento ficou uma situação muito desagradável. Mas, ô Negri, quem foi que barrou a sua volta ao titular? Foi o preparador de goleiros da época ou foi o treinador? Cara, é assim, eu não posso ser leviano de falar, até porque eu na época era jogador e não sei exatamente como foi tomada essa decisão, né? Na época o treinador era o Abel, o treinador de goleiro era o Brigatti e o vice-presidente da Ponte era o Eurico Miranda Berlim. Então, assim, o que aconteceu foi isso. Eu, por exemplo, antes de ser convocado, ninguém acreditava nessa convocação. Inclusive, o vice-presidente da época. O meu pai teve no clube, né, porque já tinha uma sondagem em relação a essa convocação. E nós chegamos a conversar. Olha, meu pai foi lá. Olha, o Alexandre precisaria ter uma valorização, né, meu? Porque o meu salário, comparado com alguns na época... Existia uma diferença grande. E nós estamos falando de seleção brasileira, né? Jogador de 22 anos, indo para uma seleção, contrato acabando, a gente queria ter uma valorização. E quando eu fui convocado, a Ponte não estava na situação tão desastrosa que ficou depois durante o ano, porque isso foi em junho que eu fui convocado. Então a Ponte não estava, né, já no fundo do poço. Me foi prometida a valorização, no final não teve a valorização, não cumpriram com o contrato que haviam acordado. E, de repente, quando eu volto, lógico, teve aquela empolgação do Lauro, que até hoje é meu amigo, é meu parceiro, né, daquele gol de cabeça, e entendo que aquilo deu uma comoção, né, momentânea, mas, assim, se você pegar a sequência, né, depois que eu voltei da seleção, né, quando eu cheguei ali, e, lógico, o Brigatti na época veio conversar, não, porque a gente sabe, eu também participei de seleção, você passou lá 20 dias, 22, num torneio, quem jogou foi o Gomes, eu fiquei no banco, você perdeu muito a parte física, a gente precisa ganhar isso e aquilo e não sei o quê. Mas após essa volta minha da seleção, a Ponte, se eu não me engano, dali até o final do ano não ganhou 3 jogos. Perdeu para ir 10, 11. E eu não tive oportunidade de voltar. Então, assim, eu acabei também por um pouco de falta de experiência, porque o pessoal viu que eu fiquei chateado. E me procuraram, por exemplo, a imprensa, né? Porque na época a Ponte Preta tinha aquele problema, mas não era uma coisa que saía para fora, né? A gente perdia jogo, o torcedor tacava a lata no ônibus, xingava jogador de mercenário, isso e aquilo, e nós estávamos 6 meses sem receber. E aquilo também mexeu com a minha cabeça. Chegou uma hora que os caras vieram falar, Alexandre, pô, ninguém fala, ninguém se expõe de dizer que a situação da Ponte, porque é até uma proteção para vocês um pouco, para amenizar aquela pressão que tinha com a torcida, né? Porque a torcida... A gente entende, o torcedor tá vendo que a equipe tá mal, e eu expus isso. Eu fui num programa na época, os caras perguntaram, eu falei, não, a situação financeira realmente tá um desastre, mas não é isso que vai fazer com que os jogadores não briguem até o final.
quem tá aqui, quem ficou nessa barca e não largou, não abandonou, vai lutar até o final. E aquilo me gerou outros problemas, né? Porque aí os caras ficaram loucos na época, até me censuraram, eu acabei ficando depois proibido de dar entrevista, ninguém me entrevistava mais, acabei tomando uma dura do diretor da época. Pô, por que você foi falar? Eu falei, por que você foi falar? Ué, porra, eu tô aqui, cabreiro, vocês me ferraram. O cara veio, eu só falei a verdade, eu não falei, não contei mentira, não quero criar tumulto, mas me perguntaram, eu ia falar o quê? Não, isso é um problema interno, já tá todo mundo sabendo. Enfim, aí essa história também acabou agravando um pouco, né? Eu acho que a minha situação, eu tinha contrato só até dezembro, ou seja, eu já estava livre, né? Contratualmente falando, eu já poderia negociar com uma outra equipe. A Ponte tinha uma situação horrível financeira e acabou que terminou dessa maneira. E, Negri, você sente que isso talvez, não sei se é a palavra certa, mas tenha criado uma certa rusga entre você e a Ponte ou entre você e algumas pessoas da Ponte? Até para que o torcedor separe quando ele possa ouvir, né? Tipo assim, pô, o Negri, será que ele tem uma mágoa com a instituição Ponte Preta ou com algumas pessoas que passaram? Porque é até legal você comentar sobre isso. O Piá foi um dos caras que falou e o Marcelo Borges também falou, diretor passa, a instituição fica. Então, o que mais vale é a instituição. Então, eu vejo que você tem um enorme carinho pela Ponte, mas essa mágoa, ela é mais com algumas pessoas, não tô pedindo nem para você citar, mas é mais com algumas pessoas, né, que estavam... Não, exato, época, né? Exato, é 100%, é que nem eu falo, você foi muito feliz na sua colocação, a mágoa ela passou, porque eu acho que também isso aí é um sentimento, né, que a gente nem deve levar adiante, mas assim, a gente não pode ser hipócrita também de dizer que, não aconteceu nada. Aconteceu porque, assim, eu fui prejudicado na sequência da minha carreira naquela situação, né? Se o futebol fosse como hoje, que tá cheio de empresário, que tá cheio de coisa, e eu naquele momento, eu iria para uma equipe grande. Eu saía da Ponte sem jogar, ia para uma equipe grande, 22 anos, sabe? Seleção brasileira não era, mas naquela época as coisas eram diferentes, cara, entendeu? Então, assim, eles cortaram a minha perna fazendo aquilo, né? Inclusive, eu vou contar uma história aqui curta, se tiver tempo. Tranquilo. Que é o seguinte, quando eu saí da equipe, que nem eu falei, a minha relação com o Lauro sempre foi muito boa, cara, a gente sempre foi muito parceiro, desde a categoria de base, né? Apesar do Lauro ter chegado bem depois, né, na Ponte. O assessor de imprensa da seleção me ligou depois dessa situação e falou assim, ô Negri, quando é o próximo jogo da Ponte no Rio? E eu falei, olha, não sei, preciso dar uma olhada aqui, sei lá, era em um mês. Olha, o Ricardo Gomes quer ir falar com você. Eu falei, caramba, o Ricardo Gomes falar comigo, cara? Porra, me senti até, né, lisonjeado e tal. Eu falei, por que não? Ele quer bater um papo com você, então, olha, vamos marcar, marcou. Se eu não me engano, foi um jogo contra o Flamengo ou contra o Fluminense no Maracanã. E eu no banco. E aí, cara, eles me ligaram, olha, depois do jogo a gente vai aí e tal, conversar com você. Cara, eu vou no corredor saindo, o roupeiro me chama e falou, Negri, tem um pessoal te chamando ali fora, quer falar com você. E eu esqueci disso, falei, isso aí não vai dar em nada. Pô, vem o Ricardo Gomes, cara, no corredor. Pô, Negri, aí, como é que você tá? Pô, o cara, ele é outro nível, o Ricardo Gomes é outro nível de cara. Pô, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu nada. Pô, peraí, te levei pra seleção, tal, você voltou, não tá jogando, aconteceu algum problema, você teve alguma indisciplina? Eu falei, imagina, eu sou um cara que jamais, disciplina nenhuma, muito pelo contrário, disciplina é parte do clube que não me paga já faz 6 meses. E ele falou, não, mas pô, tal, até na época o Ronaldão era gerente de futebol, e aí na época o Ronaldão com ele, porque os caras foram parceiros, jogaram, acabaram que o Ricardo falou pra mim, tudo bem, conversamos, batemos um papo, e ele me confidenciou isso, falou, Alexandre, se você voltar a jogar, você vai ser convocado no final do ano. Agora, se você ficar no banco, aí vai ficar difícil para mim poder te levar, porque, olha, os caras estão jogando, da mesmo jeito que eu te levei, porque você estava num nível muito bom, eu também não posso ser injusto com quem está agora jogando e você não. Eu falei, não, tudo bem. E aí depois ele até ficou ali de canto conversando com o Ronaldão e tal. E, enfim, então, o que aconteceu, para voltar na sua pergunta, é exclusivamente com uma ou duas pessoas que tinham poder na época. Isso não tem nada a ver com a instituição Ponte Preta, né? E o que eu fiz pela Ponte, se foi pequenininho ou médio ou o que seja,
a pequena história que eu tive ali na Ponte, né, que um pouquinho que eu deixei, isso não vai, né, ficar mal por essa situação, né? Eu só expliquei a situação para que as pessoas entendam, né, para que vocês entendam o que aconteceu, mas de maneira nenhuma, muito pelo contrário, eu sou pontepretano, eu gosto, né, eu sou de Jundiaí, você sabe que tem a rivalidade, né, do pessoal lá de Jundiaí, os caras ficam às vezes até me zoando, pô, né, você é Ponte Preta, em Campinas, eu vou sempre para Campinas, sempre que eu tive férias, eu tenho o pessoal que são meus parceiros, irmãos, que são de Campinas, tô sempre com os caras, e os caras sabem o tanto que eu gosto da Ponte, não é fazer média. Até porque um dos problemas que talvez eu tive foi isso. Eu nunca fui marqueteiro, eu nunca fiquei fazendo média, ficar puxando o saco para obter alguma coisa. Eu sempre fui o Alexandre, um cara simples, que batalhou, que conseguiu o meu espaço, apesar de muita dificuldade, né? Mas é claro que naquele momento você sente mal, cara. Você não sente reconhecimento, né? Sei que jamais isso aconteceria novamente, porque isso é uma coisa absurda. Porque o clube, ao invés de me valorizar, ele me desvalorizou. Né? Quer dizer, um clube que poderia pensar em formar jogador, como a Ponte sempre formou, tentar vender, fazer o que os clubes fazem. O futebol é um negócio. No final, o futebol é um negócio. A Ponte Preta andava no sentido contrário. Né? Não só eu. Veja quantos jogadores saíram da Ponte Preta sem dar um centavo de retorno pela maneira que a Ponte Preta fez as coisas naquela época. Jogadores que, a gente falar hoje os nomes aqui, vai falar, como é que pode isso ter acontecido? E eu fui um deles. É que o meu acabou ficando um pouco mais evidente porque eu tinha a situação da seleção brasileira que não era para qualquer um, né? Então, mas de maneira nenhuma, mágoa com o clube jamais. A Ponte é um time que tá no meu coração e vai sempre estar por tudo que eu passei ali dentro. Eu sinto que você ficou meio que de mãos atadas, né? Vendo ali o Ricardo Gomes falando, pô, se você voltar a jogar, você vai pra seleção e você falava, cara, como assim, é que eu vou... Se você olhar, eu fico arrepiado. Você imagina o treinador da seleção brasileira olímpica na época, que era o Ricardo Gomes, que não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de um cara que tem história no futebol. Porra, o cara bancar, cara, a sua convocação, você sendo jogador da Ponte Preta. Pô, a Ponte Preta demorou 16 anos para mandar um outro goleiro pra seleção, que é o Ivan. Então, assim, não é uma coisa para qualquer um, cara. Era a seleção olímpica, mas era a seleção principal, praticamente. Não era a seleção de molecada sub-17, 18, que você nem sabe depois lá na frente se esses caras vão virar ou não. Alguns vão, outros não. Era a seleção praticamente principal, cara. Eu falei para você, se eu der a escalação do time que eu fui, no final da temporada, quando eu saí da Ponte, se você olhar, dos 18 jogadores que foram convocados comigo, 16 foram negociados, vendidos pelos clubes deles. Michael, Luizão, Gomes, Adriano, Alex, zagueiro, Paulo Almeida, Diego, Kaká, Robinho, todos vendidos. O Alexandre Negri foi pro banco e saiu livre do clube por baixo. Não tô me comparando com os caras, tá? Não tô me comparando, mas eu tava no bolo com esses caras. Foi uma chance perdida pela Ponte, né? Até pensando no que você falou aí de formar, né? E até que você citou aí o Ivan... Hoje a gente vê o Ivan na seleção, foi algo assim que emocionou, de certa maneira, o torcedor da Ponte, que o torcedor lembrou de você, falou, pô, Alexandre Negri também, agora o Ivan. Como que você vê o Ivan, Negri? Você como um profundo conhecedor aí da posição, goleiro assim de extremo sucesso, preparador hoje em dia e tudo mais... Como é que você vê o Ivan na seleção brasileira? No banco tem o Igor Vinhas, tem outros goleiros aí da base da Ponte também que estão vindo bem. Como é que você vê hoje em dia esses goleiros aí da Ponte, mas principalmente o Ivan que está aí na seleção por vezes convocado? Não, primeiro é o sentimento de alegria, né, de ver um cara formado ali, batalhador, humilde. Eu até tive, né, até falei com ele um pouquinho por mensagem, parabenizei ele desde a primeira convocação. Apesar da gente não ter nenhum vínculo de amizade, né? Mas eu contactei ele porque eu também tenho o Betão aqui na minha rede social, né? Porque o Betão, na verdade, chegou ali na Ponte já um pouco depois, mas eu tive uma vez na Ponte visitando, né, o pessoal ali através do Adrianinho, que eu fiquei um bom tempo sem ir na Ponte por causa dessa situação, enquanto as pessoas que estavam ali, que eu não tinha mais relação, não saíram, eu acabei nunca mais indo ali, fui só depois. E fui muito bem tratado e reencontrei algumas pessoas e
Então, assim, eu tenho um carinho, né, com muitas pessoas que trabalham ali, funcionários, seguranças, enfim, as tias da cozinha, fisioterapeutas, enfim. E aí eu parabenizei ele, mandei uma mensagem pro Betão também, que é o treinador de goleiro, vejo o trabalho, acompanho um pouco o trabalho dele e é fantástico, é um cara sensacional. Então, assim, merecedor, e o que a gente fica feliz é isso, né, meu? Vendo um cara que veio ali da Escola da Ponte, que está representando, né, a Ponte na Série B, né, o que dificulta até um pouco mais, né, meu? Quantos goleiros excelentes não tem essa oportunidade, e ele acabou tendo por merecimento dele, né? E também pelo treinador de goleiro que está ali trabalhando com ele. Hoje eu sou treinador de goleiro e sei, né, que a gente às vezes acaba contribuindo em alguma coisa. E é um sentimento assim, cara, de felicidade de ver ele, e desejo toda a sorte, sucesso do mundo, né? Provavelmente não vai continuar muito tempo na Ponte, pelo que eu tenho acompanhado, até por uma situação financeira e tal, e até profissionalmente para ele, né? Dar um salto, né, na carreira, vai ser importante, vai ser bom para ele e para a Ponte. Então a gente fica feliz e torcendo para que ele tenha muito sucesso na carreira. O goleiro que você disse, o Vinhas, também acompanhei, porque aqui às vezes para mim tem um problema de fuso horário, nem sempre dá para você acompanhar muita coisa, mas também as chances que teve sempre muito bem. Então, muito legal, cara. Eu que tive ali, fico feliz. Negri, como você sabe, eu tenho uma página lá no Instagram, né, o Museu da Macaca. Inclusive foi por lá que a gente começou a bater um papo e você aceitou o convite aqui. E eu fico muito feliz quando ex-jogadores como você, como Adrianinho, Ricardo Jesus, enfim, quando ex-jogadores curtem a página e demonstram esse interesse em saber mais sobre a história da Ponte, que você vê que tem essa vontade, né? Eu queria saber, você acha que o clube em si, a instituição, ela peca nisso de valorizar os atletas que passaram pela Ponte, que construíram uma história tão bonita desde a base, desde moleque, passando pela seleção como você? O que você pensa sobre isso? Porque a gente conversou com o Marcelo Borges e para ele era uma coisa mais do futebol brasileiro, assim, ele não achava que era tanto uma coisa específica da Ponte. E você que tem essa experiência internacional, o que você pensa sobre tudo isso? Cara, assim, é difícil você falar, né? Eu acho assim, todo clube deveria reconhecer, né? A Ponte, o que assim, eu vejo, né, durante todos esses anos, a Ponte sempre valorizou alguns jogadores, quando cita, né, alguns jogadores que fizeram história, né, começando lá do Dicá, Marco Aurélio, Vanderlei, enfim, e aí vem de lá para cá, né, e é claro, por exemplo, eu particularmente nunca participei, nunca fui convidado para participar de nenhuma festividade, de nenhuma situação, como eu falei, eu também nunca fiquei forçando, né, nada. Não sou um cara que vou ficar ali pedindo para ser reconhecido, mesmo porque talvez o que eu fiz pela Ponte não foi tão grandioso ao ponto de ser reconhecido, né? Mas, assim, eu acho importante o clube valorizar, porque nós, muitos jogadores, né, vocês citaram aí alguns que falaram com vocês, são jogadores que têm uma identificação muito grande, principalmente com o torcedor, entendeu? E acho que o torcedor, ele muitas vezes reconhece o jogador muito mais do que o clube instituição, entendeu? Por causa dessa questão da troca diretiva, apesar da Ponte ter lá, né, o seu Sérgio Carnielli já há muitos anos, mas o seu Sérgio Carnielli fica ali naquele cargo de chefia, né, não entra muito em sentimento, né, já é uma outra situação. Mas assim, o que me deixa feliz e é legal é o reconhecimento do Ponte Pretano, entendeu? Eu vou para Campinas, né, e você saber, né, que as pessoas te olham e lembram as coisas legais que você fez e saber que você teve ali, não só pelo dinheiro, porque te deram um contrato excelente, assim como alguns jogadores vinham ali para ganhar muito dinheiro, e por nome, por currículo, enfim, pelo aquilo que fizeram. Nós não, nós somos cria da casa. Então o torcedor, ele tem esse reconhecimento, isso é legal, né? Você ser reconhecido, né, pelo torcedor. A instituição, muitas vezes, segue caminhos diferentes, né? Então, é difícil você, assim, opinar e falar, eu acho que a Ponte deveria... Não sei, eu acho que é uma tradição, né? A Ponte tem essa história. Então, não tenho, assim, nenhum tipo de problema em relação a isso, porque, que nem eu falei, eu acho que o mais importante é você ter reconhecimento do torcedor, que é o que move o clube, né? Na verdade, para mim, é isso.
Ô, Negri, a Ponte Preta ela é reconhecida por ter uma dinastia de goleiros, né? Você representou a Ponte na seleção de uma determinada geração, hoje é o Ivan que representa. Tem um documentário que está fazendo bastante sucesso nos streamings hoje, que é o Arremesso Final, se não me engano, que conta a trajetória do Michael Jordan lá no Chicago Bulls, naquela época onde ele ganhou vários campeonatos, né? Tem uma passagem daquele documentário que ele fala que quando você está numa posição de destaque, você pressiona os outros a subirem o nível, acompanhar o nível seu, e aí todo mundo acaba se beneficiando. Por a Ponte ter essa dinastia de goleiro, e você ter chegado muito jovem, morou embaixo da arquibancada, vocês treinando ali, vocês pensam aqueles goleiros que estavam já, que passaram pela Ponte, como o Carlos e outros vários grandes goleiros, como o próprio Brigatti, que acabou sendo seu treinador, ele já tinha passado pela seleção, sente aquela pressão de dar um melhor ainda mais pela Ponte Preta, acaba beneficiando você por essa dinastia? Então, na verdade, é assim, né? Isso sou eu, né? Alexandre Negri falando. Lógico, quando você chega num clube que nem a Ponte, você não precisa de muito tempo para se inteirar que é um clube que tem essa situação dos goleiros, né? A Ponte sempre teve uma fábrica de goleiros e aí, quando você ingressa ali nas categorias de base, não tem como você não perceber o peso que é ser goleiro da Ponte, né? Então, assim, quando eu iniciei Dente de Leite, infantil e tal, e você começa a entender a história e ver a dimensão que esses caras tiveram, né? É lógico que aquilo, não digo que é uma pressão, mas é uma responsabilidade que você sabe que na hora que você tiver a chance, pesa. Ser goleiro da Ponte não tem como não falar que não pesa, né? Então, assim, por isso que são poucos que acabam tendo sucesso, aguentando essa pressão, né? Você imagina que quando eu subi profissional, meu primeiro jogo como profissional foi em 2001. Eu assinei meu primeiro contrato profissional em 98, né? Fiquei ali entre terceiro goleiro, segundo, quarto, enfim, dependia das coisas que aconteciam na época, mas eu fui me firmar como goleiro titular em 2001. Na época, a Ponte tinha uma pressão grande, a equipe estava estável, o goleiro que estava jogando era o Alexandre Favaro, que também era um prata da casa, acabou indo para a seleção, voltou, e aí acabou que performance balançou um pouco. Então, assim, o goleiro na Ponte é que nem os caras brincam com os laterais, né, que fica perto do alambrado. O goleiro é aquele negócio, por quê? Porque o torcedor se acostumou a ver bons goleiros jogando pela Ponte, né? E principalmente os pratas da casa que tiveram chance de se firmarem como titular. Então, aqui no seu subconsciente você sabe que pesa. Agora, precisa ter personalidade, né? Então, eu acho que a grande vantagem é isso, porque treinar, cara, eu tive treinadores, né, na categoria de base, Chicão, Amauri, peguei um pouquinho do André Dias, que também, né, vocês todos conhecem. Cara, a base a gente treinava a exaustão, né? A exaustão, né? Tecnicamente você tinha que ser perfeito, né? Exigia-se a perfeição, nada menos que a perfeição. Então, tecnicamente, para você subir para o profissional, você tinha que estar pronto, né? Lógico, você era lapidado pelo treinador que estava no profissional, porque, lógico, né? O nível é diferente, mas a questão era como você ia reagir diante dessa pressão que existia para ser o número 1 da Ponte. Agora, eu sempre encarei isso como a minha chance, né? Então, existia pressão, mas tinha o lado gostoso de ser a chance da vida, né? Então, eu acabei que tive essa felicidade de durante esses 3 anos, né? 2001, 2002 e 2003, que foram os anos que eu joguei, fazer coisas boas e, como eu te disse, né? Fui coroado com a convocação para a seleção. Então, mais ou menos, foi dessa maneira que eu encarei. Negri, você comentou aí, e eu discordo, quando você fala que eu fiz pouco, ou só um pouquinho aí pela Ponte. Eu vou falar para você a maior alegria que você deu ao torcedor da Ponte, que assim, o torcedor sempre lembra de gols.
o atacante ou um zagueiro que foi lá e fez um gol e tal, e foi decisivo e foi importante. Mas o que você fez pela Ponte no derby, jogando no estádio do time de baixo e defender um pênalti aos 40 e tantos do segundo tempo, aquilo foi mais que um gol, porque representou a permanência da Ponte na primeira divisão, praticamente decretou o rebaixamento do outro time. E eu imagino a sua sensação de calar um estádio rival lotado, né, defendendo um pênalti já no final do jogo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa emoção, a emoção de jogar um derby. O que significa o derby para você, que você é prata da casa, acho que acompanhou muito bem, sabe o que é essa rivalidade, mas qual que é a sensação de, como goleiro, poder ter calado um estádio e ter saído de lá como um herói? E com certeza, assim, você orgulha muito o nome da Ponte Preta, e todo torcedor tem muito carinho por você, tanto pelas convocações quanto por muitos jogos memoráveis, mas esse derby com certeza foi, acho que pelo menos para mim, né, não sei, foi o mais importante, foi, acho que para mim, a defesa mais importante, mais bonita que você fez ou pode ter feito na sua carreira. Não, Rafa, sem dúvida, cara. E assim, como eu te disse, eu tive a minha primeira chance de jogar, né, como titular graças ao Marco Aurélio, né, treinador, um cara que eu devo muita coisa, né, é um cara que me bancou na época, né, eu era praticamente o terceiro, apesar de já ter sido segundo goleiro, depois eu acabei indo para terceiro por umas situações, e ele me bancou, né, em 2001 para jogar na metade do Campeonato Brasileiro, por causa do Alexandre, que não estava muito bem na época, tinha uma pressão muito grande para sair, eu comecei a jogar. Em 2001 eu tive uma sorte, vamos dizer assim, que o time da Ponte era fantástico, né, e acabei jogando o primeiro jogo no Beira-Rio contra o Inter de Porto Alegre. Se você pegar os 11 titulares da Ponte, time fantástico, né? Dionísio, Ronaldão, Elivelto, Mineiro, Fabinho, Piá, Washington, Macedo. Então, assim, terminei 2001 muito bem. E aí, 2002, era o Rio-São Paulo, né? E eu, como, né, sendo o meu segundo ano, a Ponte acabou contratando o Ronaldo, né? E aquilo me deu uma ducha de água fria, né? Eu renovei o meu contrato, por sorte, por coincidência, eu joguei o restante do brasileiro todo como titular. Foi o último campeonato brasileiro de destaque da Ponte. Se vocês lembram, nós ficamos em sexto no campeonato brasileiro. Eu joguei os últimos 18 jogos. Fiz jogos muito bons, renovei o meu contrato. Aquilo para mim era um sonho, né? Na época era um sonho, porque, né, você entra no meio do campeonato, goleiro e tal, e aquilo. E a Ponte acabou contratando o Ronaldo para o início do Rio-São Paulo. E aí o Ronaldo, por uma infelicidade, acabou se lesionando durante o Rio-São Paulo, né, o tendão de Aquiles, e eu voltei a jogar, e teve essa situação do derby do Rio-São Paulo, né, no Brinco, e aí foi isso que aconteceu, cara. Jogo 1-1, os dois times brigando para não cair, porque na época, né, antes da virada de mesa e toda aquela história, cairia o pior paulista e o pior carioca, se eu não me engano, né? Era essa a regra do campeonato, não interessava a pontuação, cairia o pior carioca e o pior paulista, e nós estávamos brigando com o pessoal lá de baixo, e teve esse jogo, e aí teve o pênalti exatamente aos 44 do segundo tempo. Eu lembro que eu estava no gol, não no gol na frente da torcida da Ponte lá atrás, eu estava no outro gol aqui, né, da entrada. E eu tenho na minha memória, cara, a torcida da Ponte saindo do estádio. Eu daqui olhando de frente do outro lado do campo, vendo a torcida saindo do estádio, que nem aqueles jogos que a equipe já tá perdendo de 2-0, falta 2 minutos para acabar, os caras querem ir embora para não pegar trânsito, cabreiro. E aí o Edu Dracena foi bater o pênalti, ele foi tentar fazer uma paradinha e eu esperei. Né, não tive a intuição de esperar e peguei aquele pênalti, cara. E aí, pô, aquilo foi que no dia seguinte tinha treino, pra vocês terem uma ideia, eu tava chegando no Estádio da Ponte, a torcida tava festejando no escadão, os caras pararam meu carro, mano. Os caras pararam meu carro, me tiraram pra fora, entendeu? E, pô, a felicidade dos caras e tal, e aquilo ali, acho que aquele foi o ponto-chave
pra assim, o Alexandre Negri virar esse cara é o goleiro da Ponte, cara, entendeu? E aí foi, e coincidentemente, depois no Brasileiro, nós quebramos o tabu, e eu jogando, titular, que foi aquele 4-2, que caiu a arquibancada, que até o Piá contou a história, o meu pai, meu tio, tinha primo meu na arquibancada, você imagina a cabeça da gente no aquecimento, a arquibancada caindo, eu tava aquecendo lá no gol de trás, vendo a arquibancada cair, aquela pancadaria com a polícia, e aí nós ganhamos. Então, assim, no mesmo ano, eu peguei o pênalti no derby, né? Salvei, ajudei a salvar. Depois, no último jogo também do Rio São Paulo, que nós jogamos contra o Palmeiras em casa, eu acabei falhando no primeiro gol contra o Palmeiras, no escanteio, eu fui sair absoluto, soltei a bola, o Palmeiras fez 1-0, nós viramos o jogo e depois eu faço uma defesa que não sei se todo mundo lembra, eu até tentei achar isso em vídeo, não acho, porque infelizmente naquela época não tem a facilidade que tem hoje, de uma falta que o Alex bate, se eu não me engano é o Christian que cabeceia, e eu busco ela no ângulo, espalmo ela para escanteio, acaba o jogo sem bater o escanteio. Nós estávamos ganhando de 2-1, e se a gente empata aquele jogo, o rival tinha ganho no Rio do Botafogo, e a Ponte cairia também ali. Porque nós terminamos com o mesmo número de pontos. Porque nós ganhamos e eles ganharam o último jogo. Mas também por causa daquela defesa que não marca tanto, porque lógico que fica aquela imagem do derby, do pênalti. E aí, já na sequência do Brasileiro, nós vamos lá, quebramos o tabu e eu jogando. E aquilo acho que com a torcida, né? Porque a torcida da Ponte tem muito esse sentimento com jogadores que valorizam o clube. Aquilo me deixou muito forte, né? É claro que não existe unanimidade, né? Pode ser que não sejam todos os torcedores que gostam, porque o torcedor da Ponte ele é exigente, mas assim, eu fiquei com muita moral, né? Como um prata da casa e por ter participado dessas situações, porque você imagina, eu na categoria de base, eu fui ganhar do rival quando eu era praticamente júnior, que eu só joguei 1 ano, eu já subi pro profissional no primeiro ano de júnior. Infantil, juvenil, eles tinham uma situação muito melhor, a Ponte passava por uma situação de categoria de base bem difícil, e a gente criou essa rivalidade, e a gente crescendo, morava no estádio, cara, os caras da torcida iam ali, pelo amor de Deus, eu nunca vi a Ponte ganhar o derby, vocês precisam, e quando eu subi pro profissional, você sobe com esse sentimento, né, não é possível, nós temos que ganhar, e o dia que ganha, eu tava jogando, quer dizer, uma história de 15 anos praticamente, e eu que tava naquele momento ali, entendeu? Então, marcou muito, cara, e eu acho que eu tenho, assim, muito esse carinho da torcida da Ponte por esses momentos, entendeu, Rafa? Ô, Negri, e como é que é o Piá contando do derby é uma figura, assim, espetacular falando de derby. Falava que no vestiário ele falava que ninguém podia olhar na cara do rival, que não podia cumprimentar, era guerra, era entrar, era morrer ou vencer. Como é que era vestiário com você, Piá, entre tantas outras figuras ali no derby, e principalmente nesse derby aí da quebra do tabu também, aquele que vocês saíram perdente 2-0, teve a virada, porrada na arquibancada caindo e tudo mais. Como é que foi o vestiário antes, no intervalo e depois a festa e tudo mais, e principalmente aí sobre Piá e outros jogadores no vestiário, que Piá falando que era uma verdadeira guerra ali que ele declarava? O Piá, um cara fantástico, assim, a gente sempre teve muita amizade, né, apesar de um pouco de diferença de idade para a época, né, o Piá já era um cara experiente, a gente era prata da casa, tinha sempre aquela gozação, né, de juvenil e tal, aquela brincadeira toda. Mas como eu falei, para mim, o Piá foi um cara que fez história e representou muito, né, pela característica dele como jogador, aquele jeito dele, né, o torcedor da Ponte abraçou, né, essa ideia. Mas assim, para mim, não era o Piá, né, cara? Para mim era um sentimento que vinha da base, né? O Piá chegou na Ponte e pegou esse sentimento já no time de cima. Mas você imagina que nós, que estávamos ali já há 8 anos, a gente já tinha esse sentimento do derby da categoria de base, que o pau comia. Não tinha... não. Tem histórias, cara. Tem história de eu estar morando no alojamento, a torcida da Ponte, o Guarani tá jogando, aquela, né,
negócio de torcida brigar uma com a outra, e aquela barulheira no alojamento, e a torcida da Ponte invadindo. Nós falamos, caramba, o que aconteceu? E gritaria, e os caras fazendo aquela moita em cima do estádio, porque os caras do Guarani queriam passar para soltar rojão na frente do estádio, e os caras vindo com umas pedras, e nós pegando as pedras e tacando para baixo nos caras que vinham no estádio. Então já tinha esse sentimento, entendeu? Da gente ser jogador da base, você quase que entrava na pele dos caras, que parecia que você era torcedor. Então sempre teve isso, sempre teve. Pra quem tem sangue, sempre foi assim, cara. Então, lógico, você sobe pro profissional, é uma coisa um pouco mais, né? Ah, não é tão assim, não é tão molecagem, tá? Mas pra nós, esse sentimento já vinha da base, cara. Então, é gozação, né? Você sair nos lugares, os caras vêm com aquela gozação, a valsa, e não sei o quê, e tal, aquela resenha. E aí, eu falei pra você, nesse pênalti que eu peguei, foi um sentimento já do caramba, mas não ganhamos, né? Lógico, foi uma situação muito importante pra Ponte, mas aí no derby, quando nós ganhamos e quebramos o tabu, cara, depois do jogo, nem vou contar, o Piá já falou um pouco, mas aquilo lá durou igual a festa do Ronaldo Fenômeno, aquela lá. Tem uma imagem, Negri, que você tá assim depois do jogo e os jogadores sobem assim naquele muro lá, né, arquibancada, ali onde já não tinha mais alambrado, os caras já não estavam mais nem ligando se tinha alambrado, se não tinha. Nada, caía dentro do fosso, se caísse também tava tudo certo. Aquilo ali, aquela situação, dia seguinte, cara, você chegar e ver o torcedor, cara, pô, tinha cara que chorava, cara. Tinha cara que falava assim, eu nunca vi a Ponte ganhar o derby, cara. Pô, vocês precisam... Então, assim, aquilo acho que tirou um peso das costas. A gente sabe da situação de título, da Ponte, que tem essa parada do título. Mas, assim, cara, pro torcedor dessa época, né, vamos dizer assim, aquela vitória no derby foi uma coisa assim, foi um título, entendeu? Por tudo que vinha acontecendo. Então, no período que eu tive na Ponte, sem dúvida nenhuma, aquilo acho que foi a coisa que mais marcou o torcedor, foi aquela vitória, né? Negri, como o Rafa falou muito bem, você com certeza marcou uma geração de torcedores, porque quando você jogou pela Ponte, eu tinha uns 9, 10 anos, ainda não era bem pequeno, mas eu tenho bem claro assim, na minha memória que quando eu pensava em goleiro, era o Negri. E tem duas coisas que me lembram muito, assim, que eu tenho muito claro para mim, que uma é o derby, claro, né, já foi falado, não tem como esquecer, e a outra é aquela camisa sua, toda preta, da pênalti, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, assim, eu não consigo tirar a imagem daquela camisa na minha cabeça. E eu queria que, até para falar com o pessoal que não lembra muito de você com a camisa da Ponte, qual outro jogo que te marcou, assim, que você fechou o gol, que você tem, assim, na sua memória, que, além do derby, é claro, né, que você podia falar aqui pro pessoal? Então, eu tive alguns jogos, né, importantes, né, teve o segundo jogo meu com a camisa da Ponte como titular, contra o Fluminense no Rio, nós acabamos perdendo de 2-0 esse jogo no Maracanã. Mas, cara, eu na época, depois que eu saí da Ponte, com aquela situação de você fazer vídeo com melhores momentos, né, para poder botar na mão das pessoas, para encontrar uma coisa melhor, que essa era a saída que você tinha, né? Se você ver o que eu fiz de defesa nesse jogo que nós perdemos de 2-0 pro Fluminense, cara, eu fiz uma defesa que eu tenho num vídeo meu de melhor momento, que, se eu não me engano, é o Rony, o atacante do Fluminense, que ele vai no fundo, ele dribla o Dionísio e ele cava a bola pro meio, entre a linha do pênalti e a pequena área, e o Roger dá um voleio. Cara, eu nem sei como que eu peguei também a bola, pra ser sincero, foi meio que uma coisa de reflexo, tava bem posicionado. E eu lembro que acho que era o Luiz Carlos Júnior da Sport TV que estava fazendo o jogo, e o cara falou que aquele lance merecia uma placa no Maracanã, pela plasticidade do chute e pela plasticidade da minha defesa. Então, assim, foi um jogo que nós acabamos perdendo, né? Lógico, acaba que você perde o jogo, o goleiro não aparece, né? Aquilo que fez, né? Depois, teve 2 jogos contra o Santos na Vila, que nós ganhamos os 2 jogos em 2 anos seguidos, um de 2-1, um de 3-1, com o Robinho, com o Diego, com todo mundo. Cara, teve aí alguns jogos. É difícil você lembrar, assim, de todos os que você acha que foi muito bom, né? Mas esses acho que são um dos que marcaram bastante para mim. Negri, você já falou bastante da sua passagem pela Ponte, da sua formação. Me diz um pouco agora como é que é morar numa ilha paradisíaca
sendo treinador de goleiro, talvez de goleiros que não tenha tanta categoria, qual é a dificuldade que você encontra na formação de jogadores aí no país que você mora? Então, aqui é assim, como eu disse anteriormente, né? O Chipre, ele é um país que ele praticamente importa 75% dos jogadores para jogar, né? Os jogadores cipriotas são poucos, né? Então, para você ter uma ideia, no campeonato, raramente tem um goleiro cipriota jogando, né? Quando tem, como muito 2, quando tem. Esse ano, se eu não me engano, um goleiro cipriota, o restante estrangeiro. Então, assim, você acaba, como treinador de goleiro, trabalhando muito com goleiros estrangeiros, que são contratados. Os melhores clubes, todos jogam com goleiros estrangeiros contratados. Então, assim, a grande dificuldade que eu vejo na questão do Chipre, por ser um país pequeno, é a base, entendeu? O Chipre é um país que não investe na base, é zero. Investimento na categoria de base é zero. Então, essa é a maior dificuldade, né? Inclusive para a seleção do Chipre, né? Que acabou se acostumando nos últimos 15 anos, ter muito pouca opção nas convocações. Aqui, se você vê algumas situações, para nós, né, que viemos de um país grande como o Brasil e de um centro maior, chega a ser engraçado, né? Jogadores ser convocados sem jogar. Tem jogador que passa 1 ano, 2 anos na reserva dos clubes e são convocados todas as convocações da seleção. E por quê? Primeiro, porque o trabalho na categoria de base não é bem feito, não se investe. O Chipre se acostumou a simplesmente pagar para trazer jogadores estrangeiros, então cria-se um problema depois na primeira equipe, né? E eles tentaram aí, nos últimos anos, tentar mudar alguma coisa, mas eu acho assim, se você não mudar o investimento na base, né, para formar, depois não adianta você querer chegar na primeira equipe e querer ter jogadores que vão competir no mesmo nível de jogadores estrangeiros que vêm para cá. Então essa que é o grande problema. Goleiro, se você for analisar, é o principal problema do Chipre. Já tem o problema dos jogadores, mas o goleiro é ainda pior, porque é uma posição específica, é uma posição que requer mais atenção, mais cuidado na formação, e se você não tem essa formação bem feita, você não vai conseguir formar goleiro. Então essa que é a grande questão do Chipre. Vamos lá então. Negri, assim como muitos jogadores, e acho que o principal é o Brigatti, né? Teve uma carreira muito legal, muito marcante na Ponte, e voltou como treinador de goleiro, agora como treinador da equipe. Você está seguindo o mesmo caminho, mas aí no Chipre, pensa um dia em voltar ao Brasil e para a Ponte também, quem sabe? Olha, Rafa, o futuro, né, a gente nunca sabe, né? Eu estou agora, lógico, iniciando essa minha carreira faz 2 anos, chegou a passar pela minha cabeça até agora mesmo, talvez de voltar, né, por uma questão familiar. Às vezes você acaba pensando, né, no que vai fazer. O Chipre é um país pequeno, né, relativamente pequeno, para se jogar, né? Aqui você pode viver muito bem em relação a contratos, essas coisas. É lógico que na posição técnica existe uma certa dificuldade no aspecto financeiro, porque não é tão valorizado como em outros países, né? Mas assim, eu estou muito adaptado aqui, né? Eu tenho um nome, né, que eu fiz aqui. Então, esse é o caminho mais fácil. Eu saí do Brasil faz muitos anos, né? Se você analisar, a última passagem minha que foi no Fortaleza foi em 2005 para 2006, ou seja, são 14 anos já fora do Brasil. Apesar de eu ter feito, né, essa minha carreira na Ponte, não é tão simples assim voltar para o Brasil e arrumar uma situação legal, porque a gente sabe que o Brasil é muito bom se você tiver no nível bom. Porque se também você não tiver ali encaixado no nível bom, é muito complicado trabalhar no Brasil, vocês sabem bem disso. Então, por exemplo, se amanhã, é lógico, eu tiver a oportunidade de voltar e trabalhar na Ponte, é lógico, jamais eu vou forçar, porque, né, eu não gosto de falar nisso, mas assim, é lógico que seria uma coisa gratificante, né, mas tudo vai depender das situações, né, que vão acontecer durante essa trajetória, né, convites. Eu aqui estou procurando me especializar, né, acabei de terminar agora um curso EFA para treinamento de goleiro. A gente tem se especializado para procurar
tá atualizado com o que tem acontecido, principalmente na Europa, porque assim, eu tô no Chipre, que é um país pequeno, mas você tá atento a tudo que tá acontecendo, né? Então, os encontros, os cursos, né? Você tem com muitos estrangeiros, caras que estão no alto nível, né? Para você estar atento ao que está acontecendo e adequar o seu trabalho da melhor maneira para a atualidade. Então é o que eu tenho feito, e é lógico que se amanhã eu tiver uma oportunidade que seja legal para mim profissionalmente, eu não teria problema nenhum em voltar para o Brasil. Não é uma coisa assim, não, descarte, não quero. Não. Agora é uma questão profissional na área que eu estou trabalhando, entendeu? Vai depender daquilo que vai acontecer. Ô Negri, vendo a atual situação da Ponte, né? Eu sei que você disse aí que você tem até uma certa dificuldade de acompanhar alguns jogos aqui no Brasil pela diferença de horário que tem do Brasil com o Chipre. Mas sabemos que você acompanha a Ponte, né? Na medida do possível. E vendo essa situação atual da Ponte, né? É uma pergunta que recorrente também com outros entrevistados. Nós, torcedores, nós ficamos às vezes preocupados com o futuro, não no aspecto político, mas no aspecto mais da torcida, né? De uns anos pra cá, a gente vê que a torcida da Ponte, por vezes, ela vem se distanciando um pouco do clube, né? O público no Majestoso é baixo, dificilmente passa dos 4.000 torcedores no Majestoso. Tivemos, por exemplo, esse ano aqui um Ponte Corinthians com 4.000, 3.500 torcedores, algo inimaginável há anos atrás, e também por conta de frustrações, né? A Ponte teve a frustração, aquela em 2001 contra o Botafogo, que bateu na trave aquela semifinal. Depois teve até anteriormente 99, mas depois mais recentemente 2008, 2013 na Sul-Americana, 14 na Série B e 17 no Paulistão. Essas frustrações acabaram afastando o torcedor um pouquinho, né, do estádio Moisés Lucarelli. E às vezes a gente vê que o torcedor também não se identifica mais com o clube como se identificava na sua época e se identifica com os jogadores. Você acha que isso é mais uma questão técnica de contratações? Talvez é uma visão que não estão tendo tão boa, porque até o Adrianinho falou, o Borges falou também, o Marcelo Borges falou também, que jogar na Ponte é difícil. Às vezes o cara consegue jogar em outro time muito bem, mas na Ponte não consegue porque tem outros fatores, né? É um perfil diferente. Você acha que a Ponte precisa achar esse perfil de jogador igual achou na sua época? É uma forma de reconquistar a torcida, de não bater mais na trave? Enfim, o que você analisa sobre essa situação? Assim, é um pouco difícil, né? Você, vamos dizer assim, encontrar a solução ou achar o problema, né? Eu acho que é uma série de fatores, né? Que talvez fizeram com que a Ponte, nesses últimos anos, né, tivesse esse problema, né? Porque eu lembro bem que na minha época, com todos os problemas que o time enfrentava, a torcida estava lá e era o grande diferencial, né? O Majestoso cheio era complicado para qualquer um, né? Tanto que tem aí as estatísticas e, né, outros colegas aí, né, outros parceiros, Piá, Adrianinho, Borges, já falaram de estádio cheio, né? A Ponte em situação difícil, estádio cheio, a torcida empurrando. Eu acho que tem a ver muito com isso. Primeiro, identificação, de ter um time que se identificava e jogava, né, de uma maneira que o torcedor gostava e sentia que a entrega era total. Eu acho que o futebol, no geral, mudou. Eu acho que os valores se inverteram um pouco, né? O jogador, como qualquer outra profissão, é importante você fazer bom contrato, é importante você dar uma condição melhor para sua família, mas é importante você valorizar o que você tem, né? As pessoas que estão ali, o torcedor, né? Que sofre para estar lá. Então, a entrega hoje é diferente, né? O futebol, o business futebol, hoje, ele mudou, né? Hoje o jogador, ele é muito valorizado financeiramente, né? E talvez perdeu um pouco, né? Essa gana de vencer, né? Nós tínhamos isso, cara, de tentar um contrato melhor, porque na época nós não ganhávamos dinheiro, exceto, claro, alguns medalhões que já tinham feito. Mas hoje você vê jogador da base, cara,
Eu não tenho problema com isso, muito pelo contrário. É muito bom para eles e para as famílias deles. Mas molecada que não provou nada ainda, sendo super valorizado, cara, fazendo contratos que são inimagináveis para nós. E se você vê com quem nós jogamos, né? Então, o negócio futebol mudou, né? A identificação praticamente não existe mais. Quais jogadores que se identificam com um clube hoje, cara? Né? Hoje a coisa inverteu um pouco. Hoje é muito... O dinheiro sempre vai ser importante, faz parte da vida, mas hoje o negócio futebol, ele acabou, acho que, atrapalhando um pouco. E numa equipe como a Ponte, onde a torcida ela é apaixonada e ela sofre, cara, com o time, eu acho que isso foi passado para a torcida também. Como que eu vou dizer? Essa falta de comprometimento, talvez, de jogadores que chegam e vão, e entram e saem, muita mudança, né? Porque também muita mudança gera isso, não gera identificação, né? Estava vendo agora aqui, até recentemente, que a Ponte, acho que nos últimos, não sei, 13, 14 meses, mandou embora 26 jogadores. Quer dizer, como que vai criar uma identificação? E é lógico que depois reflete no campo. Resultado não vem, torcida apaixonada, isso é em todo lugar, né? Não é só na Ponte, é no Corinthians, é no Flamengo, equipes que têm torcidas apaixonadas. Infelizmente, você tá ali, você tem que entender que funciona assim, né? Nós não estamos falando da Europa, de lugares que o time perde 4-0 e a torcida sai batendo palmas. É outra cultura, né? Você tem que entender onde você tá. Então, eu acho que esses aspectos são alguns do que fizeram. Infelizmente, é triste pra gente ver isso. Eu também vejo, às vezes, público, que eu falo, primeiro derby que eu joguei na Ponte, no Moisés, nós empatamos 1-1, meu primeiro derby como profissional, que foi aquele derby que o Rodrigo foi expulso com o Léo, discussão, foram expulsos já no começo do jogo. Tinha quase 18 mil pessoas no Moisés, cara, entendeu? E aí, isso é que nem você falou, vai jogar uma Ponte Corinthians 4 mil e pouco, cara. Então, eu acho que se perdeu algumas coisas no meio do caminho. É difícil apontar o que aconteceu, mas é claro que a Ponte, de alguma maneira, né, geral, cometeram aí alguns erros, né, em planejamento, em maneira de se fazer as coisas. Não estou dizendo que quem estava ali fez por querer ou não, mas acabou fazendo, porque o torcedor não se afasta por nada, né? Um torcedor apaixonante como o da Ponte, os caras não vão se afastar por causa de preço de ingresso. Pode até ser, talvez, preço de ingresso, alguma coisa, mas assim, não era esse o motivo principal para a torcida da Ponte se afastar, né? Eu acho que essa relação entre diretoria, equipe e torcedor acabou que se perdeu aí algumas coisas nesse meio do caminho e criou essa situação. Chato, porque a gente se acostumou, pelo menos no tempo que viveu ali, a ter o Moisés cheio, né? Eu tive a sorte que sempre joguei só na Série A, não sei que a Série B o torcedor às vezes perde um pouco a motivação, alguns jogos contra equipes sem expressão, e eu tive essa oportunidade de só jogar na Série A, mas mesmo assim eu acho que algo se perdeu no meio do caminho. Agora, Negra, você imagina jogar assim com um time sem expressão e não ganhar, que é o que vem acontecendo, né? Pior ainda. É triste, né? É triste. É como eu disse, é difícil, assim, eu não quero ser leviano, né, e apontar, mas é triste, cara. É triste você ver, porque eu acho que a Ponte, né, naquela época, nossa, tinha tudo para dar um salto e se manter ali. Mas, por muitos erros, é inaceitável, né? A gente sabe que a situação do futebol brasileiro, em algumas equipes, tem problemas, mas a gente sabe que muitas vezes o que é exposto para fora não é a realidade do que acontece dentro, né? As pessoas querem tapar sol com a peneira, não querem assumir os erros que cometem, né? 2003, o que aconteceu com a Ponte, se você analisar, estava ali na cara que mais para frente aquilo ia estourar, né? Aquilo ali foi uma sorte que aconteceu porque os jogadores, a equipe, o Abel, os jogadores principalmente, porque quem joga são os jogadores, os caras tiveram muito caráter para aguentar aquele rojão, né? Mas era um anúncio de que se a coisa não melhorasse, a Ponte ia para baixo. Então aquilo foi um aviso de que, olha, não pode uma equipe estar com 6, 7 meses de salário atrasado, cara. O jogador, por mais profissional que seja e identificado com o clube, o jogador tem a vida humana dele, cara. Família, problemas, conta para pagar.
Pô, o cara que tá ganhando 60, 70 por mês consegue segurar, mas o que tá ganhando 3, né? Então, é uma série de fatores que acontecem que uma equipe que quer se estabelecer num nível legal não pode ter esse tipo de situação, entendeu? Então, eu acho que depois daquilo ali, se você for ver a estabilidade que a Ponte teve, erros foram cometidos e não foram poucos, né? Difícil, né? Eu não tô lá dentro, né? Não faço parte diretiva, mas é evidente que erros foram cometidos, né? Ô Negri, a gente vive uma situação no mundo, né, totalmente peculiar, né, com essa pandemia do coronavírus. Tudo parado, vocês aí na Europa, no país onde, no Chipre, eu não sei como é que tá a situação aí, até gostaria que você falasse para finalizar aqui a entrevista, mas como é que foi essa pandemia, como é que está sendo, se teve quarentena, se não teve, enfim, na Europa também, como é que você lidou com isso, com os seus familiares também aqui no Brasil agora, né? A gente, todo dia nós escutamos aqui que, não, tá chegando o pico e cada vez está morrendo mais gente, o pico não chega e a gente começa a ficar meio preocupado. E correlacionando a isso da pandemia, como é que você acha que vai voltar o futebol, né? Até aí na Europa já tem alguns países se mexendo, a Alemanha já voltou, a Espanha já está com data marcada, não sei aí no Chipre, mas como é que você acha que vai voltar o futebol aí, aqui no Brasil também, no mundo de forma geral, enfim, como é que está sendo essa questão coronavírus familiar, social e também no aspecto do futebol? Então, respondendo a primeira, assim, na parte profissional, futebol e tal, o Chipre é muito privilegiado. É um país pequeno, é uma ilha, então o isolamento é mais fácil de fazer porque não tem fronteira terrestre, avião ou barco, e os caras aqui, quando anunciaram o vírus, os caras fecharam tudo. Desde o início fecharam tudo. Fecharam aeroporto, fechou escola, fechou comércio. Então, assim, eles reagiram muito bem já desde o início. Hoje, por exemplo, os caras, como no Brasil, né? Eles vão atualizando aí, fazendo upgrade todo dia dos casos. Já faz quase 20 dias que o máximo de casos que teve no país inteiro foi 6, 4, 3, hoje zerou. Hoje não teve nenhum caso, 22 mortes desde quando iniciou, né? Então, assim, tá muito tranquilo hoje mesmo, né? Eu saí para dar uma volta com a família e tá parecendo que é vida normal. A gente fala até assim, pô, o pessoal também, caramba, exagera, né? Até antes de ontem tinha aí um monte de restrição, agora começou a liberar, os caras também, já muito turista aqui e tal. Então, assim, em relação à família, muito tranquilo, porque foi feito o isolamento, então protegeu demais. E em relação ao futebol, o Chipre aconteceu uma situação bem peculiar, porque poderia ter voltado o futebol, mas aí, como em todo lugar, a questão política, financeira, tem muita gente querendo tirar vantagem da situação, já pensando para a próxima temporada, e os caras acharam por melhor não voltar, né? A FIFA autorizou o Chipre a não voltar. Poderia ter voltado o campeonato por uma questão de saúde, mas os caras acharam melhor parar a temporada, não voltar e voltar agora na próxima, né, normal, no calendário normal. Mas assim, em relação ao vírus, aqui tá muito tranquilo, mas porque os caras tomaram, acho que é consciência, a Europa, exceto 3, 4 países que também acabou ficando muito mal, acaba tendo uma conscientização maior por parte das pessoas, porque aí eu acho que já não é nem uma questão política ou não, né? Porque eu entendo também que as pessoas que têm necessidade, é difícil ficar em casa. A Europa tem uma situação de ajuda de governo, de umas situações muito diferentes do Brasil, né? E então, assim, cultural e educacionalmente falando, a Europa tem uma facilidade maior para lidar, acho que, com algumas situações. E é claro que a minha família também está toda no Brasil, a gente se preocupa, né? Pai, tio, avó, né? Que já estão naquela idade de risco. A gente fica sempre preocupado, porque realmente a gente vê que no Brasil já está feio e existe a chance de piorar, o que é duro né? Se a gente estivesse no pico e falasse, não, agora vai melhorar, boa, você acaba... Mas não, né? A gente vê que a situação ainda está um pouco complicada e então isso também contribui para que a gente não crie muito coragem de ir, né? Junta o vírus, junta a parte econômica, os problemas sociais do Brasil... É difícil você criar coragem para falar, não, vou voltar. Então, mais ou menos é assim que está a situação, né? Fred, aí o seu agradecimento. Você teve a honra de conversar com Alexandre Negri, Fred.
Negri, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você está aí 6 horas na nossa frente, né? Já deve estar noite, então muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Foi muito legal poder conversar com você. Como eu te falei, você marcou minha infância, foi um dos caras que marcou, assim, então muito legal. Obrigado e vida longa. Valeu. É isso, Fred. Eu que agradeço pela oportunidade, feliz de poder bater um papo com vocês, trocar uma ideia, principalmente falando da Ponte, né, que é sempre agradável, né, como eu disse, é o time que está no meu coração. Eu agradeço a oportunidade, desejo tudo de bom para vocês, vou estar aqui sempre acompanhando vocês aqui no Instagram. Qualquer coisa que precisar, eu estou por aqui, é só chamar. Ô Negri, vou chamar o Rogério e dar parabéns pro Rogério hoje. Hoje você, Negri, foi o primeiro entrevistado que o Rogério não fez chorar. Porque ele fez o Adrianinho chorar, ele fez o Marcelo Borges chorar, ele fez o Piá chorar, ele fez o Aranha chorar, e hoje ele entrevistando você, ele não fez você chorar. Então isso pra gente é uma vitória, eu acho. Que pela primeira vez o Rogério não fez o jogador chorar com a pergunta do Rogério. Ô, João, não é meu objetivo fazer isso. Mas, ô Negri, a gente só quer agradecer a sua participação, dar parabéns por tudo o que você representou para a torcida pontepretana. Aquilo que eu falei da dinastia dos goleiros da Ponte Preta, você, sem dúvida, entre, sei lá, centenas de goleiros que vestiram o manto da Ponte Preta, você foi um dos que melhor representou. Então, para uma geração inteira de torcedor pontepretano, você é aquele cara que quando ele fecha o olho e pensa numa defesa, vem aquele pênalti do derby que o Haas falou, né? E eu tava na arquibancada e eu não arredei o pé dali. Eu ficava, cara, assim, eu olhava fixamente no gol e falava, cara, pelo amor de Deus, defende. E aquele negócio me arrepiava na hora que defendeu, cara, assim, só faltou rolar na arquibancada. Então, às vezes, o jogador, ele pode imaginar o que um torcedor passa, mas, cara, assim, não é nem 10% do que, na verdade, o que a gente sente na arquibancada, porque acho que o torcedor quando ele está olhando de fora, tem um sentimento multiplicado por 1000 do que o jogador, às vezes, tem aquela frieza do momento de parar, né? Então, cara, é agradecer pela sua história na Ponte, sucesso na sua carreira de treinador de goleiros e quem sabe um dia você representando a Ponte Preta novamente, tá bom? Um forte abraço para você, cara. Obrigado, Rogério, obrigado pelas palavras, eu fico muito feliz, cara, porque eu acabei perdendo um pouco esse contato ali com a Ponte, né, com o pessoal, então é sempre muito legal conversar, ter esse reconhecimento, como eu disse anteriormente, eu acho que o que deixa a gente muito feliz é isso, né, é saber que você inspirou, né, algumas pessoas, ser reconhecido, né, pelo que você fez pelo clube, que era o clube do nosso coração, né, e isso é muito gratificante, cara. As palavras, agradeço pelas palavras de todos vocês, desejo muito sucesso também para vocês aí no trabalho que vocês fazem, que é muito legal, né, resgatar, né, muitas coisas, porque eu acho que isso é bonito, cara, é bonito pro torcedor da Ponte, né, ter essas informações, essas histórias, né, que eles não têm esse acesso, né, então só agradeço vocês, cara. Rafa! Negri, mais uma vez, obrigado por ter participado com a gente. É uma satisfação enorme, sempre que eu posso falar com você. Às vezes eu vejo que você curte uma coisinha ali no Instagram, no Facebook, eu tô sempre acompanhando você. Cara, fico muito feliz, de verdade mesmo. Ter esse privilégio de ter essa proximidade com jogadores, com atletas que fizeram história na Ponte, é um privilégio. E estar aqui hoje fazendo esse bate-papo com você de novo é um privilégio. Então, obrigado pela oportunidade. E, você pode ter certeza que o seu nome está na galeria dos grandes da Ponte e que sempre vai ser lembrado pela torcida. É impossível, quando alguém falar de grandes goleiros, como a Ponte tem vários, né? Mas é impossível não falar de Alexandre Negri. Então, obrigado e eu espero que outras entrevistas aconteçam. E da mesma forma, se você precisar de alguma coisa aqui da gente no Brasil, na Ponte, ou enfim, alguma coisa, a gente está à disposição aí para te ajudar e ser amigo seu aí.
Não, obrigado, Rafa. A gente já teve contato anteriormente, né? A gente tem aí a rede social que a gente, né, de vez em quando tem como se comunicar, e eu acho que isso que é legal, né, hoje, né, poder ter essa oportunidade, né, coisa que antigamente a gente não tinha, acabava perdendo contato com pessoas legais por causa dessa dificuldade com a rede social, e isso facilitou muito. Agradeço você, né, novamente pelos elogios, por toda a consideração. Faz muito bom pro ego, cara. Eu acho assim, como jogador, participar de um programa com caras que sabem o que você fez, o que você representou, deixa a gente com o ego, né, cara? Muito, muito feliz de ter participado. Agradeço, um abraço e sucesso para todos vocês na carreira, no trabalho. Torço por todos. Negri, um abraço para você. Muito obrigado por ter atendido o MacaCast. Tenho certeza que o torcedor da Ponte vai ficar muito feliz em te ouvir, em ouvir suas histórias, em relembrar o derby e tudo mais, e espero que a situação aqui no Brasil melhore para que a gente, quem sabe um dia, possa assistir um jogo aí da Ponte, todo mundo junto ali, os ex-jogadores, os torcedores, fazer um ao vivo também, né, uma entrevista ao vivo, reunir. A nossa intenção futuramente reunir todos vocês aí para um bate-papo aí para relembrar a Ponte Preta, e eu espero que isso aconteça em breve. Vai ser um prazer massa, um prazer inenarrável contar com você também, e foi muito legal, 1h30 de papo aqui com você, nem parece porque o papo é tão bom, mas 1h30 aqui a gente conversando de Ponte Preta, de tudo. Muito obrigado por atender o MacaCast, Negri. Valeu, João, obrigado você mais uma vez. Lógico que seria muito legal, né, se a gente pudesse. Eu não tive a oportunidade de estar em nenhuma das confraternizações que a Ponte às vezes até promoveu, né, por questão de estar aqui e não estar aí no meu período de férias, mas seria muito legal, gratificante, né, reunir uma rapaziada. Essa nostalgia é muito legal, tá? Um abraço para você. Como eu te disse, o que vocês precisarem, né, e eu puder contribuir com alguma coisa, estarei sempre aqui à disposição.